rotina perfeita. Principalmente fortalecimento para corrida pode ser tanto em casa quanto na academia. 2 pezinhos de 10 quilos. Trabalhar o abdômen e costas com remada. Muito bom dia, estamos aqui em São Paulo. A gente vai aproveitar para fazer algumas compras e eu vou levar vocês comigo. Gente, eu pedi esse prato aqui, né, com croissant, omelete, guacamole. A Camila, irmã do Thiago, pra quem não conhece essa Camila, irmã do Thiago, pediu brioche com creme, ovos Benedict, e o Thiago pediu omelete, tá arrependido. Não é pra filmar não, Gabriela, não tô vendo graça no seu vídeo. Ele pediu uma omelete, veio com uma singela torradinha. Quer trocar? Aqui, é melhor você trocar, que aí depois você come sobremesa. Deixa eu só tirar o seu Gabi pra mandar pro meu. Gabi, tô você pode vir. Thiago já está arrependido por não ter pedido o prato de muqueca. O casal é meadinho, 50. A gente é uma só carne, um só prato. Vamos de novo porque eu cortei sua cabeça, ela era grande. Quer dizer, continua, né? Que delícia! Nossa, que delícia! Comida com emoção. Não, mas estamos fazendo hoje um tour gastronômico aqui em São Paulo. E aí a gente acordou, fomos tomar café no restaurante Masterchef e agora estamos indo... Depois fomos almoçar no restaurante do Masterchef, agora voltando de novo pro restaurante do mesmo Masterchef para experimentar mais doces. Andamos o dia inteiro no sol, na 25 de março, todo mundo com a cara de bagaceira. Mas estamos felizes, gente, é isso. É isso que a vida tem de melhor. Aquela cafeteria que a gente veio mais cedo tomar café, porque aqui é uma cafeteria de um dos jurados do Masterchef Brasil, confeitaria. Então ele tem essa confeitaria e tem vários doces. Quando a gente tomou café, a gente não comeu doce. Falamos assim, depois do almoço a gente volta e vem comer um docinho para experimentar os doces aqui. E aí a gente voltou depois do almoço para essa cafeteria que é o Levena. Chegamos em casa, gente, e eu tô só o pó da bagaceira, né? Claro que não tão cansada quanto o Thiago, que ele veio dirigindo, mas hoje o dia foi basicamente a gente acordou, foi na 25 de março, e depois visitamos os restaurantes que eu mostrei pra vocês. Gente, 25 de março, shoppings, na época de Natal, é o caos. Qualquer lugar para compras é um caos. E eu comecei a andar lá, tal, teve uma hora que eu estava exausta. Eu falei assim, gente, eu não quero mais andar, eu não quero mais ver nada, eu não quero mais entrar em loja. A gente foi numa loja que vocês indicaram muito, que é o Armarinho Fernandes, não sei. Mas é uma loja bem conhecida lá na 25. Nossa, a loja estava lotada, você não conseguia andar. Tem muita coisa boa, fiz umas compras, não comprei nada lá nessa loja, que eu fiquei com preguiça de pegar a fila,
Mas eu entrei em outras lojas, comprei algumas coisas e vou mostrar pra vocês amanhã, porque hoje eu tô muito cansada. Aproveitamos o dia pra conhecer 2 restaurantes. Na verdade, o Sal, que é do chefe Fogaça, a gente já conhecia, a gente foi levar a irmã do Thiago lá. E a gente foi conhecer esse outro restaurante, que é uma cafeteria que faz vários doces. E esse cara agora, ele, chefe, esqueci o nome dele, eu vou colocar o nome dele aqui. Mas ele é um dos jurados do MasterChef Confeitaria. Então, assim, o lugar tá muito hypado. A gente chegou lá e teve fila de espera. E antes, no café da manhã, a gente não pegou porque era cedo, mas assim que a gente saiu tinha fila de espera também. Mas é um lugar bem gostoso. Preços não tão caros, mas também não tão baratos, sim, né? Realidade de São Paulo. Comida gostosa. Gostei mais do café da manhã do que os doces em si. O Thiago, inclusive, o croissant que ele tinha pedido no café da manhã, ele pediu um croissant de castanha, ai, gente, amêndoas. Ele pediu um croissant de amêndoas, uma delícia. Croissant perfeito. E os doces, sim, acho que eu já tinha comido muito, então, nota 7, tá? Alguns doces davam... O doce que a minha cunhada pediu era 10, que tinha uma acidez bem gostosa do cupuaçu. Os outros, mais ou menos. Mas assim, a loja é bem legal, a cafeteria é bem legal pra quem gosta de cafés, pra quem gosta de doces, pra quem gosta de tomar café da manhã, pra quem gosta também, eles servem almoço lá também. E depois que a gente foi nesses lugares todos, eu tava tão cansada, eu tava doida pra achar um planner. E aí eu não achei lá na 25, falei assim, eu vou ver se eu vou no shopping e procuro um planner pra ir na livraria, eu queria ver. Gente, eu desisti. Depois que a gente andou tanto na 25, eu desisti de procurar planner na livraria e eu vou comprar na internet. Eu desacostumei comprar em loja, desacostumei, seja roupa, seja objetos, seja qualquer coisa. Prefiro 1000 vezes comprar na internet, se der problema eu devolvo. Dependendo do preço, eu nem devolvo. Passo pra frente. É isso, agora a gente vai jantar, tô fazendo ali um macarrão. O Thiago vai fazer uma carne. E vamos dormir. Ó, tô fazendo aqui um macarrão. Vamos fazer um molho e uma carne junto com esse macarrão pra comer agora à noite. É desodorante não? Pode reconhecer. Hoje eu fiz o café da manhã, olha a diferença desse pão, ele é um pouquinho mais grosso, que eu fiz o café da manhã com pão de hambúrguer. Pão de hambúrguer sem glúten, porque o meu pão de forma acabou. Como eu não tinha outro, e eu gosto de comer pão na parte da manhã com ovo, eu peguei o pão de hambúrguer e esquentei ele na airfryer. Ficou gostoso, ficou bom, porque ele é mais fofinho, né? Ele é um pouco mais macio, só que ele tem mais carboidrato do que o pão de forma. Então, ou seja, ele comer menos dele, mas... Enfim, não tô muito preocupado com isso agora na parte da manhã, não. Dá um oi pro seguidores, Lobinha. Hoje estamos indo gravar. Tô indo só com a Lobinha. Difícil, gente. É uma propaganda que eu tenho que fazer hoje pra uma marca de ração. E aí fica difícil de levar todos. Então eu escolhi a Lobinha, que era a legítima vira-lata caramelo, né? Né, Lobinha? Não tá entendendo nada. A gente vai fazer o almoço agora e aí a gente decidiu fazer um risoto de receita do Google. Eu não sei exatamente o que o Thiago quer fazer. Amor. Não era do Google e agora é o Thiago?
Ah, mas você que olhou a receita no Google, qual que é a receita que você pesquisou no Google? Não pesquisei no Google, não. Que? Ele comprou um monte de erva, um monte de coisa assim. Ele sabe o que ele vai fazer. Ele comprou esse queijo aqui. Falou assim, nós vamos usar só um queijo. Eu pensei, ele sabe o que ele vai fazer. Pediu só um queijo, um vinho seco, comprou umas ervas e não sei o que. Tava crente que ele sabe o que ia fazer, agora eu acabei de descobrir que não. Não, eu sei o que eu vou fazer, só não sei se dá certo. Ah, tá. Então Obrigado. é uma receita que nós vamos tentar. Eu continuo sabendo. Eu até pensei, deixei aqui a câmera, não, o celular aqui, de fazer uma live durante essa experiência, então, do Thiago. Vou colocar, então, o nome de experiência do Thiago fazendo risoto. Deixei a câmera aqui pra abrir uma live, só que a gente vai arrumar aqui antes de abrir a live, vamos ver se vai dar certo. Não, já tá arrumado. Tá arrumado não, tem que guardar as vasilhas ainda. Vamos ver se vai dar certo. Normalmente, quando você vai jogar o vinho, você joga na primeira água. É? Sim. Fizemos a live aqui na hora do almoço, eu e o Thiago a gente ia fazer um risoto. Aí eu aproveitei para filmar a gente fazendo esse risoto, então foi uma live bem legal, a gente trocou bastante ideia ali. Enquanto o Thiago fazia o risoto, eu respondia dúvidas de vocês em relação, principalmente à corrida, né? Mas foi bem legal a troca ali, achei bem interessante, até da ideia da gente fazer mais uma live de receita, e aí eu pensei em fazer o quê? Brigadeiro de receita, né? Que é o doce que eu amo, que eu adoro. E aí eu passava a receita ali de brigadeiro para vocês. O que vocês acham? Comenta aqui também se você participou da live, se você gostou, pra gente trazer mais, assim, quadros assim inusitados uma vez por semana. Será? A gente faz uma live? Enfim, gostei bastante. Eu comentei com vocês ontem que a gente foi na 25 de março. Não comprei muita coisa, mas eu comprei algumas coisas. O que eu comprei? Eu achei bem interessante esse daqui, ó. Tava querendo muito comprar essa guia em H pros cachorros. Gente, não tava com preço caro, eu comprei essas guias por R$59 e ela é bem reforçada. Material muito bem reforçado, inclusive já testei aqui neles, o tamanho deu certo, usei um para fazer um vídeo com a lobinha correndo, deu super certo. Aí eu comprei vermelho, laranja, comprei um rosa pra lobinha, que é o que eu usei no vídeo. Outra coisa que eu comprei foi potes herméticos, deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei esse jogo aqui de potinhos herméticos. E eu achei o preço deles muito bom. O mais caro, acho que foi R$30 que eu paguei. Então, assim, eles são de vidro, não são acrílico. E eu queria muito comprar esse jogo para cozinha, gente. Eu queria muito montar a cozinha com coisas assim. Peças de madeira, né? Para combinar com os acessórios da cozinha. Então, eu comprei isso daqui, ó. Uma gracinha, né? Achei que o preço estava bom e estava compensando. Outra coisa que eu tentei olhar lá, mas não gostei, pratos. Eu quero trocar o conjunto de prato aqui de casa. Aí eu queria comprar um conjunto completo mesmo. Prato fundo, prato raso, bowl, que é aquela vasilhinha, e xícara. Só que eu não queria aquelas xícaras menores. Eu queria uma xícara maior, sabe? Caneca. Não é xícara, é caneca. Caneca, tudo combinando. Eu achei no Mercado Livre por... Não lembro o preço, mas eu achei o conjunto lá. Dá pra fazer, eu quero cinza. Eu tava doido com cinza. Eu achei até um rosa, que combina com os tons de rosa que tem aqui em casa. Mas não, gente, eu quero cinza, gostei muito do cinza. E aí eu vou aproveitar para comprar esse jogo de pratos pela internet mesmo. Então, assim, ontem a gente foi lá, andamos bastante, mas quem aproveitou mais foi minha cunhada, que ela comprou também, inclusive, brinquedo pros filhos dela, que tava com preço bastante bom, que ela tinha pesquisado já algumas coisas. Mas vale a pena ir lá. Se você, assim, já tem um objetivo do que você quer, vale a pena ir. Mas tem que ter calma, gente, porque é muito cheio. Muito cheio mesmo, tá? E tem preços de todos os tipos. Você entra numa loja e mais um pouquinho você entra em outra na frente e você vê que o preço muda de uma pra loja pra outra. E toda hora que a gente aborda, querendo vender alguma coisa. Oi, você quer comprar isso daqui? Oi, você quer comprar isso daqui? É bem tumultuado, mas... E principalmente nessa época de Natal, eu tenho certeza que estava bem mais cheio. Né? Porque época de Natal, tudo fica cheio. Shopping, ruas, que tem esses comércios, tudo fica cheio. Agora a gente vai aproveitar que, assim, tá anoitecendo. E tá bem quente. A gente colocou uma espumante na geladeira. Vamos aproveitar que ainda sobrou risoto. A gente vai jantar o risoto com uma carninha e tomar uma espumante, gente. Tava doido pra tomar uma espumante esse final de semana. Ritual do vinho do Thiago. Cumprido já. Sempre, sempre, sempre. Ele tem que tirar... Eu coloco e bato uma foto. Ele tem mais fotos de vinho no celular do que de mim. Mentira, porque agora ela mudou. Toda vez que eu bato a foto do vinho agora, tem o rosto dela só atrás. Assim pra ter. Eu posso fazer um mural agora, só com o carão da Gabi.
Delícia, vou estar fazendo gelar mais. Delícia. Mostra ele. Mostra ali. Ele pediu pra mostrar, gente. Olha, você vai tomar um negócio e não vai mostrar? Esse então é aqui segredo? é uma Desculpa. espumante. Então é Como é que segredo. chama? Então é um segredo. Casalota Isso. É Um um brute. brute. Exato. italiano. Bom dia, começando a segunda-feira com, vamos tentar, tá? 10 km de corrida. Eu tô com a mesma roupa que eu estava ontem fazendo as gravações com a lobinha, porque para dar continuidade no vídeo, eu vou correr com ela mesmo 5 km. E aí a segunda parte, 5 km, eu corro sozinha. Não quero fazer ela correr 10 não, porque 10 é muita coisa pra ele, sabe? Geralmente um vlog que vocês veem aqui, rede social, Instagram, TikTok, YouTube, é aquela pessoa super motivada, né, que acorda cedo e vai fazer o exercício do dia. Pois é, aqui é vida real. Não fiz exercício ontem, domingo. Geralmente quem é corredor faz o longão no domingo. Ontem eu não fiz nenhum exercício. Sábado também eu não fiz nenhum exercício. E é isso, vida real aqui. Vou mostrar pra vocês no dia o que acontece de verdade aqui em casa. Não adianta nada eu me perequetar toda, falar que vou sair, gravar um videozinho e falar que treinei, sendo que eu não treinei, né? Então, ontem eu priorizei o meu descanso, porque eu estava cansada do final de semana, priorizei dormir um pouco mais tarde e priorizei os meus trabalhos. Como eu disse para vocês, final de semana geralmente é o dia que eu tenho a oportunidade de ter o meu marido para me ajudar nas gravações. Existem horários ali na parte da manhã que são excelentes para poder filmar. Não adianta nada eu sair tipo 11 horas da manhã e ir filmar na rua, porque o sol já tá ruim, já tá estourando, o vídeo não fica bom. Então eu priorizei a parte de descanso e, consequentemente, dos trabalhos. Se tiver que mostrar, eu vou mostrar pra vocês. Não é aquela rotina perfeita de acordar cedo, fazer a devocional, tomar o pré-treino, sair pra treinar e falar que o dia só fica bom quando eu consigo treinar na parte da manhã, que nem sempre vai ser assim, tá? Falei com vocês que eu tô com a mesma roupa, né? Eu gosto... Essa blusinha aqui, gente, eu esqueci o nome da marca, mas eles mandaram pra mim. É tipo uma regatinha bem colada, mas tão colada que eu nem tenho necessidade de usar um top por baixo pra poder segurar os seios. Então deixa eu ir lá, gente, porque já tô atrasada. Eu poderia ter ido na academia? Sim, poderia, mas deixei para a última hora, agora eu não estou com vontade de ir. Vou ficar sem treinar? Não vamos. É o seguinte, eu vou treinar em casa, sabe? Eu sempre falo com vocês que treinar, principalmente fortalecimento para corrida, pode ser tanto em casa quanto na academia. Só que eu gosto de treinar com peso, eu estou querendo ganhar um pouco mais de massa magra novamente. Para treinar em casa, mesmo estando em casa, eu gosto de ter alguns equipamentos. Eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui. 2 pezinhos de 10 quilos. 10 quilos cada. 2 pezinhos de 5 quilos cada. Eu tenho também faixa mini band, que é aquelas faixas elásticos para fazer alguns exercícios. Tenho rolinho para fazer abdominal, inclusive a cada intervalo eu vou fazer abdominal no rolinho. Tenho esse daqui que me ajudou bastante com fisioterapia, que é... Ai, eu esqueci, mas você sobe em cima e treina bastante estabilidade, é tipo aquela bola que tem na academia, no Pilates, então eu utilizo isso aqui, é o disco, né? Ele é fofinho, eu consigo subir aqui e fazer exercícios de equilíbrio. E aí, tem uma página que eu gosto muito de usar para fazer exercícios livres, que se chama Academia Foguete. Depois vocês dão uma olhada no Google. Eu acho que eles cobram
Para você manter a mensalidade lá, acho que é 50, não é por mês não, tá? Eles pagam 59 uma vez só e você tem acesso por 6 meses, alguma coisa assim. Tem exercícios de tudo que você imaginar, superiores, tem. Superiores na academia, tem. Superiores em casa, tem. Full body, corpo inteiro, tem. Full body na academia, tem. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Deixa eu aumentar o brilho. Ó, essa daqui é a plataforma. E aí tem várias coisas para você fazer, vários exercícios que você pode fazer, tá? Vou pegar um full body e vou fazer um full body que tem um aqui que eu já salvei, que eu gosto muito de fazer. E aí tem um videozinho mostrando cada exercício, o professor mostrando como que faz o exercício. É bem completa a plataforma, eu gosto bastante. E aí eu vou fazendo um exercício aqui com vocês. São 4h30 da tarde. O bom de treinar em casa é que eu tenho meu amigo. Ó, meu amigo. Ventilador, tá vendo? Primeiro exercício que eu vou fazer, eu vou utilizar o peso de 5 quilos. E nada mais é que aqui a gente tá acompanhando o aplicativo, tá? É que um agachamento com desenvolvimento. Desenvolvimento do braço. Então, de 10 é muito pesado, vai de 5 mesmo. Deixa eu só colocar aqui pra funcionar. O segundo exercício, conjugado com esse, tipo assim, termina esse, vai logo pro próximo. É uma prancha. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É uma prancha com pezinho na mão. E aí, ó. Trabalhar o abdômen e costas. E a cada intervalo, para ficar mais legal, vou fazer o rolinho. Ai. Só que esse rolinho aqui, ai, vou usar travesseiro. A sequência do exercício que era para ser feito é para usar o cross da academia. Como eu não estou no cross da academia, vou ter que adaptar aqui. Esqueci de mostrar, mas eu também tenho isso daqui, ó, que é um step. Então ajuda bastante. Por exemplo, eu vou fazer agora algum exercício aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muda de braço. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou fazer stiff com remada. E aí eu vou usar o peso de 10. Ai, cansei. Stiff com remada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A terceira sequência de exercício é agachamento sumô, que é aquele agachamento que faz com a perna aberta. Gente, eu tô só explicando aqui o que tá aqui, tá? Não tô passando exercício pra vocês não, é o que eu vou fazer agora. Agachamento sumô com elevação pélvica e supino. Agachamento sumô com elevação pélvica. Não, agachamento sumô com remada alta, mas elevação pélvica com supino. Deixa eu ver se eu consigo fazer o agachamento com esse daqui. Deixa eu ver. Que seria basicamente isso daqui, ó. Agachamento sumô, que é aquele agachamento que você faz com as pernas mais abertas. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o supino com elevação pélvica. Vou usar até o step para poder fazer. Não sei se eu consigo fazer com 10 quilos.
Ai, toma muito cuidado pra não machucar ninguém, né, lobinha? Você tem que ficar bem aqui, né, lobinha? Bem aqui, né? Esse próximo exercício, nada mais é que... Ó, ombros. Vamos trabalhar os ombrinhos. Beleza. Agora esse outro exercício é, ó... Joga pra cima, estica a perna. Joga pra cima, estica a perna. Joga pra cima, estica a perna. Estica a perna. Tem que tomar cuidado pra não largar esse peso. Gente, e por último, finalizando com o abdominal, tá? Aquele abdominal assim, ó. Deixa eu lá. E o segundo é isometria. Tremendo tudo. É isso, cada exercício eu fiz 3 vezes, um conjugado com o outro, como vocês viram. Galera, então é isso, passando só aqui pra agradecer a vocês por acompanharem até o final desse vlog, todos os vlogs que eu estou fazendo, da rotina. Eu recebo com muito carinho todas as mensagens que vocês mandam aqui, pessoas falando que vão começar, inclusive, correr em 2025. Eu fico feliz de alguma forma incentivar, ajudar vocês nessa jornada, porque além de toda a rotina que eu mostro aqui, eu gosto muito de falar de corrida. Nesse vídeo, por exemplo, eu quis mostrar um pouco que dá sim pra você incluir rotina de fortalecimento, tanto na academia, mas principalmente em casa, se você não gosta de ir na academia, se você não tem tempo pra ir na academia. E, gente, é qualquer tempo, tá? Quando a gente fala assim, rotina de fortalecimento, não tem necessidade de você ficar fazendo 1 hora de exercício. Esse exercício que eu fiz aqui hoje, por exemplo, deu em torno de 50 minutos. Mas se você tiver 20 minutos, já é o suficiente para fazer um fortalecimento bacana para não ter lesão. Eu utilizei pesos aqui extra, né, de halter, mas nada te impede de fazer só com o peso do corpo. Aproveitando, não esquece de deixar o seu like, seu comentário. Adoro quando vocês interagem aqui, principalmente para conhecer um pouco mais dos seguidores e das seguidoras. Como eu disse, é muito bom ver todo esse carinho que vocês demonstram aqui nos vídeos. É isso, um beijo, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!